Agora vamos cantar tirando a palavra bom. Deus é pra mim, Deus é pra mim. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é pra mim. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é pra mim. Agora vamos cantar tirando pra mim. Estão prontos? Deus é. Deus é. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos tirar Deus. Não, peraí. Nós podemos tirar tudo, menos Deus. É verdade. Então, vamos todos juntos do começo. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é bom pra mim. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é bom pra mim. Agora vamos cantar tirando a palavra bom. Deus é pra mim, Deus é pra mim. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é pra mim. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é pra mim. Agora vamos cantar tirando pra mim. Estão prontos? Deus é. Deus é. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é. Agora vamos cantar todos juntos. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é bom pra mim. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é bom pra mim. Alegre estou sorrindo, eu vou. Deus é bom pra mim. Oi, crianças! Sejam bem-vindas a mais um IBE Kids. Esse mês de agosto está super, hiper, mega power demais. Vamos aprender histórias de Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas. Isso mesmo. Então, o primeiro aprendizado que eu quero falar para vocês é uma palavrinha nova para o dicionário de vocês. Essa palavrinha é epístolas. Quero ver se alguém sabe o que significa. E ninguém sabe? Pergunta ao papai, à mamãe, vê aí se alguém tá sabendo. Esse mês vamos estudar as epístolas desses 5 rapazes que nós falamos no começo. Pedro, Tiago, João, Paulo e Judas. Mas o que são epístolas afinal? Epístolas são como cartas, isso mesmo. São textos que as pessoas escrevem umas para as outras e enviam. Elas podem enviar para um lugar bem distante, como elas podem enviar para um lugar bem pertinho. Hoje em dia, a gente já não usa bem cartas, né? Não sei se vocês, mas eu mesma nunca enviei uma carta para outro lugar. Porque a gente tá mais moderninho. A gente usa o celular, a gente usa a internet com o computador, né? E aí a gente recebe as mensagens no mesmo segundo. Mas o importante, gente, é a gente perceber que mesmo antigamente, quando não tinha nenhuma dessas tecnologias, as pessoas usavam das epístolas para falar do amor de Jesus. Falando nisso, de falar o amor de Jesus, vamos começar o nosso culto com a oração? Vamos nessa! Papai do céu, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pela liberdade de falar do teu amor. Obrigada pelos meus amigos, pela minha família, pela nossa saúde. Abençoe o nosso país e que a gente possa cada dia mais aprender sobre o Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos aprender o versículo do dia. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Esse versículo está lá em Filipenses 1:21. Muito bem, crianças. Vamos cantar e fazer o nosso momento de ofertório? Vamos nessa! Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar
criança, vocês louvaram e ofertaram ao Senhor a adoração de vocês com todo o coração, viu? Eu senti daqui, desse lado da televisão. Para continuar esse nosso momento de ofertório, vamos recitar o versículo? Ele fala assim, ó. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres, porque havia sido dado tanto. 1 Crônicas 29:9. Muito bem, crianças, vamos continuar a nossa adoração com muito louvor? Vamos nessa! Lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Agora vamos todo mundo sentar na cama e no sofá e prestar bastante atenção na nossa história, que eu sei que vocês têm muito ainda a aprender com o nosso amigo Paulo. Ai, quantos e-mails para responder. Gente, eu preciso me organizar, responder todos esses e-mails, muitos. Crianças! Que coisa boa rever vocês! Depois eu respondo isso aqui. Quanta saudade! Como é que vocês estão? Que bom a gente se encontrar novamente nesse nosso momento tão feliz de matar saudade, de cantar, de adorar a Deus, de orar e de aprender mais coisas sobre a palavra de Deus. Espero que todos vocês estejam bem, sua família também. Desculpem porque eu estava aqui distraída respondendo uns e-mails. Vocês sabem o que é e-mail?
Acho que vocês são crianças, ainda não recebem e-mail, não tem e-mail, mas os pais de vocês com certeza têm. E-mails são meios de comunicação, são as cartas de hoje em dia. Antigamente, não tão antigamente, mas quando eu era adolescente, quando eu era criança, a gente escrevia cartas, colocava dentro de um envelope e mandava pelo correio. E essa carta ia chegar lá no endereço para onde a gente enviou e a gente com aquele bilhetinho, com aquela carta, com aquele cartão que a gente tinha mandado, escrito, desenhado, com uma coisa bem legal para o nosso amigo. Eu costumava escrever para as minhas amigas, eu escrevia para minha avó que morava em outra cidade e era tão legal, tão gostoso receber a carta. Mas tinha uma coisa, ficava tão ansiosa porque ela demorava para chegar. Às vezes era uma semana, 15 dias, às vezes até um mês para chegar. Hoje em dia, com o celular, com o computador, chega rapidinho. A gente manda um e-mail, já chega lá em segundos. O amigo responde ou algum parente responde, a gente já recebe bem rapidinho. E com isso a gente consegue se comunicar mais rapidamente. Por que eu tô falando tudo isso? Vocês imaginam? Porque a gente vai falar hoje sobre umas cartas muito especiais, que foram escritas por um personagem da Bíblia que a gente gosta muito. Quero ver se vocês lembram ou adivinham de quem eu estou falando. Vamos fazer um que é o que é para vocês adivinharem? Então vamos lá. Ele não amava a Deus. Ele, na verdade, no início, era inimigo de Deus. Não gostava de Deus e também não gostava de quem amava a Deus. Ele perseguia as pessoas que amavam a Deus. E um belo dia, quando ele estava viajando para uma cidade para prender algumas pessoas que serviam a Deus, aconteceu uma coisa, apareceu uma luz bem forte no caminho, ele ficou alguns dias sem enxergar e ele, nesse momento, ouviu a voz de Deus, conheceu a Deus e entregou a sua vida. De quem eu tô falando? Adivinharam? Isso mesmo, de Paulo. Antes dele se converter, ele se chamava Saulo. E a conversão, o momento em que ele entregou a própria vida para Deus, foi tão marcante, que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. E ele deixou de ser um perseguidor, aquela pessoa que perseguia, que prendia, que maltratava as pessoas que amavam a Deus, e passou a ser uma pessoa perseguida. O momento da conversão de Paulo foi tão marcante, a mudança na vida dele foi uma coisa tão grande que Paulo não se continha. Ele queria compartilhar com todas as pessoas, por vários lugares, sobre o amor de Deus e sobre a transformação que Deus faz na vida das pessoas. E com isso, Paulo se tornou um grande missionário. A gente já vem estudando nos domingos, a cada domingo, um pouco dessas viagens de Paulo. Paulo geralmente viajava com os amigos dele. E nesses domingos a gente vem falando sobre essas viagens, vem falando sobre os amigos, falamos de Silas, falamos de Timóteo. E sempre a gente vem falando sobre essas viagens missionárias de Paulo. As viagens em que Paulo ia de lugar em lugar, falando para as pessoas sobre o amor de Deus. Então, Paulo fez 3 grandes viagens, são as mais importantes, elas estão ali na Bíblia, todas contadas com muito detalhe, o que aconteceu em cada uma delas, e em muitas dessas viagens, ele apanhou, ele foi perseguido e ele foi preso também. Só que ele nunca perdia as oportunidades que aconteciam na vida dele para falar do amor de Deus. Sempre quando ele estava viajando, ele pregava. Sempre quando ele ia preso, ele aproveitava aquele momento em que estava preso para também evangelizar as pessoas que estavam presas ali junto com ele, ou até mesmo os soldados que estavam tomando conta ali daquela carceragem. Paulo nunca perdia uma oportunidade para pregar o evangelho do Senhor. Teve uma vez
que ele estava viajando, ele na verdade estava sendo preso, estava sendo levado numa viagem para Roma para ser preso. E essa viagem era de navio. No caminho aconteceu uma grande tempestade, o navio naufragou, mas todas as pessoas que estavam ali conseguiram se salvar e foram para uma ilha. Nesse momento em que Paulo ficou aqueles dias ali na ilha, ele aproveitou para falar de Jesus. E muitos conheceram sobre o amor de Deus através da pregação de Paulo. Depois ele foi realmente levado para Roma e ficou preso. Mas ele não ficou preso numa cadeia. Ele ficou preso numa casa, o que hoje a gente chamaria de prisão domiciliar. Ai, tia, o que é isso? Prisão domiciliar é quando a pessoa fica dentro da casa, ela não pode sair a qualquer hora, ela está sendo vigiada o tempo todo, mas ela pode receber visitas. E exatamente isso acontecia com Paulo. Ele não podia sair, tinha soldado vigiando ele o tempo todo, mas ele podia receber visitas. E cada visita que Paulo recebia, ele aproveitava aquele momento para pregar, para falar do amor de Deus. Ele nunca desperdiçava essas oportunidades para pregar sobre o amor de Deus, para falar com as pessoas que nós somos pecadores, que nós precisamos reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, mas que Deus enviou Jesus, que em sacrifício, por amor a cada um de nós, morreu na cruz para nos dar um grande presente, que é a salvação. E para isso, a única coisa que cada um de nós precisa é reconhecer que é um pecador, que precisa de Jesus, entregar a sua vida a Jesus, aceitá-lo em seu coração. A partir daí, Deus vai habitando em nosso coração, nós vamos convivendo com Jesus no dia a dia e a nossa vida vai sendo modificada, assim como a vida de Paulo foi. Isso é um presente tão maravilhoso, tão grandioso, que dá uma vontade enorme de compartilhar, não dá? Assim como Paulo fez. Por onde ele passava, sempre falava do amor de Deus. Mas Paulo não falava só sobre Deus através da pregação, conversando com as pessoas por onde ele passava. Ele também falava sobre Deus, dava orientações através de cartas. Naquela época, as cartas eram feitas em pergaminhos. A gente tem até um exemplo muito bonito aqui no nosso painel. Então, as cartas eram escritas em papéis especiais ou em tecidos especiais. Eram com a letra muito bonita e caprichada e era levada por um mensageiro até o local de destino. E a Bíblia mostra muitas dessas cartas que foram escritas por Paulo. As cartas de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Foram cartas escritas por Paulo com destinos específicos para cada igreja, ou para cada amigo, ou para cada missionário, para cada líder daquele local. Paulo fazia questão de enviar orientações, de compartilhar o que estava acontecendo, as experiências vividas com Deus, as bênçãos, a proteção, os livramentos que o Senhor dava a ele e também sobre as muitas oportunidades de pregar. Uma outra coisa que Paulo fazia também era pedir que as pessoas orassem por ele, orassem por suas viagens, orassem pelas dificuldades por onde ele passava e com isso eles iam trocando experiências e aprendendo uns com os outros e também orando uns com os outros. Então veja quantas coisas maravilhosas, quantos exemplos especiais Paulo nos deixou de evangelizar, de não perder a oportunidade para pregar o evangelho, para falar do amor de Cristo, de orar uns pelos outros e de demonstrar esse amor, esse cuidado uns pelos outros através de uma carta, de um bilhete. E hoje em dia a gente pode fazer carta, bilhete, mas pode fazer um e-mail, pode fazer uma mensagem no WhatsApp. A gente tem muitas formas também de se comunicar e de usar esses recursos para falar do amor de Deus. E aí, você acha que mesmo
sendo ainda criança, você pode ser um pequeno missionário? Pode sim. A gente tem muitas oportunidades para falar de Cristo, para demonstrar o amor de Cristo pelas pessoas. A Bíblia tem vários exemplos que nos mostram sobre isso. A gente tem também a oportunidade de falar com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, sobre todas as coisas que Deus tem feito na nossa vida, sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, sobre tudo que Deus tem feito por cada um de nós. E isso, ao falarmos sobre o amor de Deus, a gente está evangelizando essas pessoas. A gente está compartilhando sobre o amor de Deus. Mas tem outras formas também da gente demonstrar amor pelas pessoas e mostrar a elas o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos. Eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro versículo que a gente vai ler está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Está escrito assim: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, o que esse versículo me diz? Que eu posso evangelizar. Eu posso evangelizar. Eu posso falar do amor de Cristo para os meus amigos. Um outro versículo que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Todos nós somos falhos, somos humanos, a gente erra. Infelizmente, isso faz parte da nossa natureza humana. Mas Deus nos ama tanto que quando a gente reconhece o nosso erro e a gente confessa esse erro, Ele nos perdoa. E assim a gente deve fazer com o nosso amigo, com o nosso familiar, com o nosso próximo. Perdoar assim como Deus nos perdoa. Então, através do perdão, a gente também está demonstrando o amor de Deus pelas pessoas. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4 e versículo 9, está escrito: Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Vocês sabem o que significa ser hospitaleiro? Ser hospitaleiro é receber as pessoas bem na sua casa, com carinho, com atenção, fazer com que a pessoa se sinta feliz ali no seu ambiente, na sua casa. Isso é bom demais e é também uma forma de demonstrar amor pelas pessoas. E assim como Paulo, a gente deve ser hospitaleiro e aproveitar essas oportunidades para demonstrar amor pelas pessoas. E o último versículo que a gente vai ler está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orar pelos outros é mais uma forma da gente demonstrar amor pelas pessoas e da gente mostrar de uma forma prática na nossa vida o amor de Deus por nós. Assim como Paulo fez, sendo missionário, pregando o evangelho, falando para as pessoas por todo lugar por onde estava, fazendo amigos, ensinando esses amigos sobre as lições, as orientações que Deus nos dá através da Bíblia, nós também devemos fazer. A Bíblia, apesar de ter sido escrita há tanto tempo, algumas dessas cartas que Paulo nos deixou, elas foram escritas há quase 2000 anos. Mas mesmo tendo tanto tempo de escrito, elas continuam atuais. Elas continuam falando ao nosso coração nos dias de hoje, para a nossa vida hoje. A Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. Todas as respostas que nós precisamos, nós encontramos na Bíblia. Deus fala a cada um de nós através da Bíblia.
E sabe por quê? Porque a Bíblia, mesmo tendo sido escrita por homens, mas foram homens inspirados, guiados por Deus. Deus guiou esses homens para escrever todos os versículos que estão aqui. Então, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo, lendo a palavra de Deus. É Deus falando com cada um de nós. E a gente deve colocar as coisas que estão aqui escritas em prática na nossa vida. E assim como Paulo, o nosso viver deve agradar a Deus. E nós devemos viver o amor de Deus. Mostrar com a nossa vida, com o nosso comportamento, o amor de Deus por onde quer que estejamos. A gente pode escrever uma carta? Sim. Na Bíblia, as cartas têm nome de epístolas. Assim como a tia Jéssica explicou, epístola é a mesma coisa que carta. E nos dias de hoje, e-mail, mensagem de WhatsApp, são essas mensagens que a gente pode escrever e enviar para alguém. Então, vamos aproveitar todas as oportunidades para viver o amor de Deus, demonstrar o amor de Deus para todas as pessoas. Bom demais a gente se encontrar e maravilhoso a gente aprender mais essa lição que Paulo deixa para cada um de nós. Até a próxima, crianças. Deus abençoe vocês. Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está, e assim alegria e paz não podem encontrar um lugar. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Não disse que a gente tinha muito que aprender? Caramba! Até nos últimos dias de vida de Paulo, ele continuou se esforçando para falar para muitas pessoas os ensinamentos de Deus. Isso não é o máximo? Mesmo quando ele estava mais fragilizado, mais quietinho na dele, ele não parou em nenhum momento. E assim, crianças, nós também temos de ser sempre alegres para falar do amor de Jesus. E isso me fez lembrar do versículo que a gente estudou lá no começo do nosso culto, que falava assim: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe por que Paulo falou essas palavras? Porque ele sabia que na nossa morte nada acaba. Na verdade, a gente fica mais próximo de Deus. Isso mesmo, porque vamos morar ao lado dele no céu. Isso é uma coisa fantástica, né? Eu mesma não vejo a hora que isso possa acontecer. Mas enquanto não acontece, nós somos muito felizes aqui na Terra, espalhando o amor de Cristo. É isso, crianças. Nosso culto vai terminando por aqui, mas não esqueçam da atividade. E hoje vamos fazer que nem Paulo, fazer uma cartinha falando do amor de Jesus. Escolha um amigo, uma pessoa que você gosta muito, um conhecido que você acabou de conhecer e escreva essa carta falando quem é Jesus. Tchau, até semana que vem. Olá, crianças, tudo bem? E aí, prontos para fazer mais uma arte? Para a arte de hoje, vamos precisar de lápis, pode ser de cera ou pode ser de madeira, um lápis de escrever, folhas, eu vou usar essas brancas, papel ofício, mas pode ser qualquer tipo de folha, e envelopes. O que vamos fazer hoje? Vamos fazer uma cartinha para os nossos amigos. Isso mesmo, eu tô com muita saudade dos meus amigos.
Então, vamos fazer. Eu trouxe alguns modelos. Tem esse modelo, que é com o plano da salvação. E tem esse modelo, que também é um plano da salvação, que Jesus morreu na cruz por mim e por você. É isso que a gente vai contar aos nossos amigos. Vamos falar do amor de Deus através de cartas. Vamos lá? O primeiro, vamos fazer esse modelo aqui dos coraçõezinhos, certo? O primeiro coração é amarelo. Vamos lá desenhar o coração amarelo? Com uma folha, eu vou pegar um pedacinho de papel. Vou dobrar. Com o auxílio de uma tesoura, eu vou cortar esse pedaço. Eu vou usar só esse pedaço aqui. Tá dando pra ver legal? Pronto, eu dobrei o meu papel desse jeito, tá vendo? Desse jeito. Agora eu vou desenhar metade de um coração. Assim, a metade do meu coração. Vai ficar assim. E lembrando que é nessa junção, tá vendo? Eu preciso deixar essa parte aqui sem o desenho. Meu desenho vai ser pra cá. Agora vamos cortar. Pronto, já temos o molde do nosso coração, certo? Agora a gente vai desenhar esse coração na folha. Vamos lá? Vou colocar aqui em cima, vou segurar e vou desenhar. Eu vou precisar de 5 coraçõezinhos desse. Pronto, a minha folha ficou assim, com 5 coraçõezinhos. Agora eu vou contar, eu vou pintar cada coraçãozinho desse de uma forma bem específica. O primeiro coraçãozinho, eu vou pintar ele de amarelo. Vamos lá? E por que esse coração amarelo? Esse coração amarelo, eu vou explicar para o meu amigo que ele quer dizer que é o... E por que esse coraçãozinho eu pintei de amarelo? Esse coraçãozinho amarelo, ele simboliza o céu. Ah, tia, mas quando a gente olha, o céu é azul. Eu não estou falando desse céu que a gente olha e vê, não. Eu estou falando de um lugar especial. Esse lugar especial, Deus está lá preparando para a gente. E lá, a Bíblia conta que lá vai ter ruas de ouro e de cristal. O ouro não é amarelo? Então, por isso que eu coloquei o meu coraçãozinho, que representa o céu, que é esse lugar lindo e maravilhoso que Deus está preparando pra gente, que tem ruas de ouro e de cristal. Então, o amarelo eu vou colocar aqui, ó, do ladinho, que ele representa o céu. Desse jeito. E o próximo coração? Qual será a cor? Ah, eu vou escolher esse aqui, o coração. O próximo coração eu vou pintar ele todinho de marrom. Tá vendo como ficou meu coração? Esse coraçãozinho eu pintei de marrom. Sabe o que é que ele significa, criança? Esse coração, ele significa o pecado. A única coisa que nos afasta de Deus. Isso mesmo. Lembra que Deus está lá no céu, o coração amarelo, preparando um lugar lindo e maravilhoso com ruas de ouro e de cristal? A única coisa que me impede de seguir aí para esse local é o pecado. Isso mesmo, crianças, o pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu ouço, tudo que eu falo e tudo que eu faço que não agrada a Deus. Então, tudo isso é pecado. Crianças, e Deus
ele não fica onde tem pecado. Eu pecando, ou você, criança, pecando, afasta a gente de Deus. Deus, ele é puro, ele é santo e ele não fica onde tem pecado. Para esse coraçãozinho, que é marrom, eu vou colocar que é o pecado. O próximo coração, eu vou escolher vermelho. Vamos lá pintar? E esse coração eu pintei de vermelho porque ele lembra uma coisa muito especial. É um plano que Deus tem para mim e para você. Porque Deus ele não ficou satisfeito quando ele viu que o homem pecou. E esse plano especial se chama Jesus. Isso mesmo, Deus mandou seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você. E essa morte de cruz, ele lavou, que ele derramou o seu sangue e lavou todo o pecado da humanidade. Então, Jesus é o plano especial de Deus. Vamos colocar? O próximo coraçãozinho, eu escolhi a cor azul para pintar. Vamos lá pintar de azul? O próximo coraçãozinho que a gente pintou de azul, você sabe o que é que ele significa? Esse coraçãozinho significa o meu coração e o coração de vocês. A partir do momento que a gente aceita o sacrifício de Jesus na cruz, lembra que Deus enviou seu Filho e ele veio e ele morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E assim está lá no céu, preparando um lugar super especial ao lado de Deus para mim. Mas para chegar lá no céu, eu tenho que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Igual a você, criança, também tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir do momento, crianças, que a gente diz assim, Senhor Jesus, eu não posso mais pecar, me ajuda. Isso quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Não, isso não quer dizer que eu nunca mais vou pecar. Isso quer dizer que todas as vezes que eu sentir vontade de fazer uma coisa que não agrada a Deus, que é pecado, eu vou pensar e vou dizer assim, eu quero força, Senhor Jesus, me ajuda porque eu não quero mais pecar. Então, Jesus, ele vai lhe dar essa força e você não vai mais pecar. Ah, tia, mas se eu não for tão forte assim, e se eu pecar? O que é que eu faço? Eu vou fechar meu olho, não precisa ninguém ver não, lá no meu quarto mesmo. Ou chamo a mamãe para ela orar comigo e vou orar e vou pedir a Deus perdão por tudo que eu fiz de errado, todas as coisas que eu sei que não agrada a Ele. Porque quando a gente faz uma coisa de errado, crianças, a gente sabe que aquela coisa está errada. Então, como é que Deus vai me perdoar? A partir do momento que eu pedir perdão, eu tenho que falar com a minha boca. Senhor, eu não quero, eu fiz errado, mas eu não quero mais pecar. Eu não quero, Senhor Jesus, eu quero ser teu. Eu quero um dia poder morar no céu, nesse lugar lindo e maravilhoso que tu estás preparando para mim. Então, todas as vezes que a gente fizer isso, sabia que Deus escuta? E o próximo coração? Vamos ver qual vai ser a cor? O próximo coração é verde. Essa cor é muito especial. Vamos lá? O outro coração foi azul. Ah, e azul significa salvação. Aqui eu vou colocar salvação. Salvação. E esse que eu pintei de verde, o que é que significa? Ah, depois que a gente sabe que Deus tem um lugar lá no céu preparado só pra gente, que tem ruas de ouro e de cristal. Mas a gente sabe que o nosso coraçãozinho, ó, tem aquele pecadozinho. Mas eu sei que Deus mandou Jesus, seu Filho, para derramar o seu sangue, que é esse coraçãozinho vermelho. E com isso, ó, limpou todo o pecado. Eu pedi perdão a Deus, eu disse que eu não ia mais pecar. E eu aceitei o sacrifício de Jesus.
Meu coração ficou assim, ó, limpo, 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 sem nenhum pecado. E agora? E esse coração verde? O que é que vocês conhecem que é verde? Uma plantinha, não é? Muita gente falou a folhinha da planta. Então, a folhinha da planta, a plantinha quando vai crescer, para crescer ela precisa de quê? Ela precisa de água, precisa de uma terra bem fofinha, então ela precisa de alimentos, de nutrientes que tem ali naquela terra. Ela precisa do sol, não é isso? É igualzinho a gente. Para crescer o meu corpo, eu preciso de quê? Uma boa alimentação, que só a mamãe sabe fazer, aquela sopinha, aquele legumes. Mas de vez em quando como uma besteirinha, mas o principal para eu crescer é uma coisa saudável, não é isso? Então, e o meu corpo cresce assim, mas e o meu crescimento espiritual? Porque eu aceitei tudo que Jesus fez na cruz por mim, todo o sacrifício. E agora, como é que eu vou fazer para crescer? Criança, para crescer espiritualmente, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar e a gente precisa falar do amor de Deus, testemunhar. Testemunhar é falar do que você está vivendo. A partir do momento que eu leio a Bíblia, Deus, Ele está falando comigo. Vocês sabiam que Deus fala com a gente através da Bíblia? Isso mesmo, todas as vezes que a gente lê a Bíblia é a palavra de Deus, então Ele está falando com a gente, sabia? E como é que eu falo com Deus? Porque eu não escrevi nenhuma Bíblia. Sabe como é que a gente fala com Deus? Todas as vezes que a gente fecha nossos olhos e a gente ora. Então, quando eu oro, eu estou falando com Deus e com certeza Ele está me escutando. E quando eu testemunho, eu estou falando dessa coisa. Porque assim, é muito bom. A salvação é uma coisa muito boa que eu tenho e que você tem. Então vamos falar dessa salvação, desse amor para todos os nossos amigos, porque quando a gente tem uma coisa boa para contar, a gente não sai contando a todo mundo que a gente gosta. A palavra de Deus é essa coisa maravilhosa que a gente tem, esse tesouro. Então vamos espalhar com todos os nossos amigos essa coisa maravilhosa que é a palavra de Deus. Esse é o crescimento espiritual. Então eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar e eu tenho que falar do amor de Deus. Eu tenho que ir para a igreja para crescer, para aprender coisas novas. Então, vamos lá conversar e falar com os nossos amigos. Gostaram da minha carta? Essa foi uma das ideias que eu trouxe, que é com o coraçãozinho. Mas tem essa aqui também, ó. Que eu desenhei uma paisagem bem bonita e desenhei a cruz. E eu posso escrever ou no verso do papel ou aqui do lado. O que é que significa essa cruz na minha vida? Eu vou escrever e vou mostrar e vou dar aos meus amigos. Como é que eu vou fazer, tia? Porque estamos no meio de uma pandemia, a gente não pode sair de casa. Muitas vezes a gente está começando a ir para a igreja, começando a ir para a escola, mas a gente não pode ir na casa dos amigos ainda. Então, que tal a gente pegar esse papel, dobrar esse papel, que é esse recado lindo e maravilhoso, colocar dentro de um envelope, e o que é que a gente vai fazer com esse envelope? A gente pode pedir ao nosso pai ou à nossa mãe para deixar na portaria do nosso amigo. Ou então, aquele amigo da escola, a gente pode levar para a escola e dar lá essa carta aos nossos amigos. E a gente pode até falar do amor de Deus aos nossos amigos da escola, mostrando a carta e explicando direitinho cada parte. E aí, vamos lá? Vamos espalhar esse amor de Deus a todos os nossos amigos, a todo mundo que a gente ama. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam a cartinha. Tchau! Até a próxima!